Oi, gente! Vamos estudar hoje citologia. É o seguinte, eu vou fazendo uma dinâmica meio diferente hoje, eu espero que dê pra entender. A gente vai tentar. Gente, é o seguinte, vamos fingir que isso aqui é uma célula e essa parte aqui é o núcleo, esses são os ribossomos. Vamos começar. É o seguinte, eu vou começar meio que mesclando a parte de DNA e RNA pra gente conseguir associar legal. Olha, o ribossomo é uma organela celular. Para você que não sabe o que é uma organela pensa em órgão, como se fossem os órgãos da célula. Aí tá. Isso aqui é o ribossomo, são esses pontinhos aqui. Esses pontinhos, eles fazem síntese proteica. Como assim? Eles produzem proteínas. Mas como assim? Que tipo de proteína? É uma proteína que o DNA comandou para ele. Funciona assim. O DNA tá aqui, né? Ao invés do DNA vir aqui fora e falar para ele, ele faz o quê? Ele vai meio que gerar informação, aí ele vai mandar o RNA mensageiro mandar uma mensagem. Mandar uma mensagem para cá, para fora. E aí tem um outro tipo de RNA, que é chamado de RNA transportador. Esse transportador, ele vai levar para o ribossomo os aminoácidos. O que são os aminoácidos? São o que formam uma proteína, entendeu? Ah, mas esses aminoácidos estão onde? Esses aminoácidos, eles estão aqui, ó, no citoplasma, estão perdidos por aqui, entendeu? Aí, vamos recapitular. O DNA comandou um comando, né, pro ribossomo fazer uma síntese proteica de uma proteína específica. Só que como que ele vai fazer isso? Ele precisa, tipo, de um material, né? Então, o DNA vai mandar mensagem pro RNA mensageiro, para ele entender e tal. Aí, por meio do RNA transportador, os aminoácidos, que são a base da proteína, vão chegar pro ribossomo fazer a proteína, entendeu? Aí aqui, gente, eu já vou puxar, tá? Eu vou ver se vocês conseguem entender assim. Isso aqui, vamos fingir que é um DNA. O DNA, ele é composto por essas 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Aí já caiu questão em prova que envolvia as ligações das pontes de hidrogênio que essas bases faziam. Então, vamos lá. Essa daqui é específica do DNA, tá? Já vamos lembrar disso. Vamos lá. Essas duas aqui, elas têm 2 pontes de hidrogênio entre elas. Então, a ligação delas é mais fraca. Essas outras duas, que é a citosina e a guanina, tem 3 pontes de hidrogênio entre elas. Então, ela é um pouco mais forte, entendeu? A questão que caiu era só precisava saber disso, entendeu? Quem era mais forte, quem era mais fraco. Porque daí, se essa daqui é mais forte, é mais difícil de romper elas, certo? Pois é. Aí tá. O DNA, ele é composto por essas bases nitrogenadas. E o DNA, ele é um nucleotídeo. Ele é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um fosfato. Aqui tem uma pentose, que é um açúcar. E aqui tem a base nitrogenada, que é isso aqui, ó. Bem aqui, entendeu? Gente, se tiver um pouco confuso, vocês me mandam mensagem, sei lá, que eu explico de novo. Beleza. Aí, imagina que tu tem muitos, tipo, muitos mesmo disso daqui no teu corpo. Porque eles estão organizados como se fosse uma hélice. Você tá vendo aqui, ó, que ela dá uma dobrada? Aí, conforme tem 10 dessas pontezinhas aqui, aí dá outra volta. 10, outra volta. Isso aqui é a dupla hélice, né, que a gente chama do DNA. O que acontece? O DNA, ele consegue produzir RNA a partir de um processo que a gente chama de transcrição. Basicamente, vocês estão vendo aqui que tem 2 fitas, tem uma aqui e uma aqui? Pois é, ele vai pegar uma fita daqui, do DNA, e ele vai gerar outra. Só que, o que acontece? Aí vira isso aqui, ó. Vamos fingir que é isso aqui. O que acontece? No RNA, ele não vai ter a letra T, porque ela é exclusiva do DNA. Então, vai virar o quê? Vai virar U. Então, fica AUCG. Aí, sempre nessa ordem, tá? Porque o que acontece? As ligações, elas funcionam assim. A com T, se isso for no DNA, tá? Aí,
C e G, sempre. Não importa se você trocar a ordem entre essas aqui, mas não pode nunca A ligar com G, T ligar com C, entendeu? Sim, vamos lá. Isso aqui é um DNA, né? Para ele fazer um RNA, ele teria que fazer isso aqui, ó. O A ia se ligar com U, entendeu? Aí repete, C e G. É a única diferença, é essa letrinha aqui. Então, vamos recapitular. RNA é formado pelo DNA a partir do processo de transcrição. Mas além da transcrição, o DNA também consegue se duplicar. Então, se aqui era um DNA, ele vai conseguir formar outro exatamente igual a isso, entendeu? E o DNA também consegue traduzir, que é o RNA mensageiro virar proteína. É esse o processo. Gente, inclusive, esqueci de falar, mas o nome, né, do nucleotídeo a gente vai chamar de desoxirribose para o caso do DNA, e do RNA a gente chama de ribose apenas. Daí nós temos tipos de RNA, que é o tradutor, mensageiro e o transportador. Ah, mas tu não falou do tradutor, não sei o quê. É só você lembrar assim, o DNA não comandou alguma mensagem? Pois é, aí o tradutor vai traduzir essa mensagem para o mensageiro levar para o transportador pegar um aminoácido e levar para o ribossomo produzir a proteína. Aí tá, continuando. A gente tem aqui a mitocôndria, ignorem o desenho simples, mas enfim, isso aqui é a mitocôndria. Ela faz parte do processo de respiração celular no ciclo de Krebs e também vai atuar, de certa forma, no metabolismo da célula, tá? E ela é uma organela primitiva, ela e o cloroplasto, que eu vou já explicar. Complexo de Golgi. Gente, o complexo de Golgi, ele é um negócio assim, tipo um aglomerado de coisa assim, que basicamente... Gente, perdoe o desenho, sério. Basicamente, ele faz síntese, ou seja, produção, digamos assim, faz produção, armazenamento e transporte de substâncias, secreções que vêm do retículo endoplasmático. E é essa organela, complexo de Golgi, que vai formar os lisossomos, que eu vou falar agora. Gente, os lisossomos, eles são... É porque eu vou desenhar assim, mas vai ficar meio feio, né? Mas enfim, isso aqui é um lisossomo, vamos fingir. Ele que vai carregar enzimas para que ocorra a digestão na célula. E ele só está presente em células animais, tá? Inclusive, já caiu uma questão de prova que perguntava qual era a organela que fazia a cauda dos anfíbios desaparecer. E era o lisossomo. Tá, agora vamos pra parte de retículos. Gente, ignora minha unha, meu pai é mãe. Pra parte de retículos. Gente, os retículos, vou tentar, mas é porque esse aqui acho que é o pior desenho que eu já fiz de retículo. Enfim, temos o retículo endoplasmático liso, que é quando não tem os ribossomos grudados nele. Então, ele vai produzir o quê? Ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides, e também tem a função de detoxificar as células. Como assim? Porque se entram substâncias tóxicas na célula, como medicamentos, álcool, ele que vai lá e detoxifica elas. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos grudados, anexados nele aqui, né? E ele produz também proteínas, justamente por isso. Gente, além do retículo endoplasmático liso, que faz detoxificação das células, tem também outra organela chamada de peroxissomo, que ele é produzido pelo retículo endoplasmático liso e possui enzimas também que catalisam substâncias orgânicas tóxicas, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Que diabo é isso? O que tu tá falando? Pensa assim, entrou peróxido de hidrogênio, que a gente chama popular, né, de água oxigenada, que é tóxica para a célula. Então, ele vai fazer o quê? Esse peroxissomo, ele vai quebrar essa molécula de peróxido de hidrogênio e vai transformar ela em água e oxigênio para ser útil para a célula, entendeu? Porque se esse peróxido de hidrogênio continuasse na célula, como ele é tóxico, ele poderia até modificar o DNA, entendeu? Então, não daria certo. Tá, aí o citoesqueleto, gente. O citoesqueleto, ele tem uns negocinho aqui que parecem uns tubinhos, é tudo para sustentação. Pensa assim, esqueleto é para sustentação. Ele vai atuar na organização, movimentação, no trânsito intracelular. Se eu falar intra, é porque tá dentro da célula, tá? E ele é formado por microtúbulos. Os microtúbulos
são acompanhados também de filamentos de actina e miosina, que são os microfilamentos, que caiu até uma questão no Enem de 2024. Tudo que foi isso, assim, microtúbulo, citoesqueleto, microfilamento, é tudo para sustentação da célula, tipo um esqueleto mesmo. Aí nós temos também os centríolos. Gente, os centríolos, lisossomos e centríolos, eles estão presentes apenas em células animais. Como, por exemplo, as nossas células, né, que nós também somos animais. Ele atua na divisão celular, na formação de flagelos e cílios. Os flagelos e cílios, eles são mais ou menos assim, ó, ou então assim, como se fosse uma caudinha. Eles servem para movimentação da célula, tá? Aí tá, o vacúolo. Gente, o vacúolo, ele tá presente em células, apenas em células vegetais. Ele é tipo uma bolsa, bem grande assim, ele tem tipo uma água dentro, como se fosse um balão cheio de água. Ele serve para atuar na defesa da célula, controle na osmose, que eu vou explicar no próximo vídeo, e controle do pH, para o pH não ficar nem tão ácido, nem tão básico e tal, para ficar no ponto ideal para a célula. Aí, gente, tem também o núcleo, que é mais ou menos a última parte que eu vou falar para vocês nesse vídeo, que é onde eu tava falando que ele pode ser envolvido pela carioteca, que é uma membrana também, ou pela membrana nuclear. Ele que abriga o DNA, no nucleolo mais especificamente, né? Que é uma parte mais densa do núcleo, sabe? E é lá no núcleo onde comandam as células. Tudo que acontece na célula depende do núcleo, é como se ele fosse o cérebro da célula. Gente, no próximo vídeo eu vou explicar sobre parede celular, membrana plasmática e os transportes que ela faz.